Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Para falar sobre o tema, contamos novamente com as presenças de Anderson Santos, professor da Universidade Federal de Alagoas, e de Manuel Bastos, professor da Universidade Estadual de Londrina. Tudo bem, Anderson? Como estão as coisas aí? Isolamento social mais uma semana? Mais uma semana e pelos caminhos da política brasileira pode ser que dure mais, né? Até o foco mudou um pouquinho nos últimos dias. Mas isso aí, vamos continuar quarentenados dentro de casa e tomar todos os cuidados possíveis. Enquanto isso, vamos debater aqui temas também contemporâneos, né? Um excelente momento para gravar podcast, para produzir algum tipo de conteúdo, já que estamos dentro de casa, né? E aí, Manuel, como estão as coisas? Tudo certo? Estamos aqui, né? Quarentenados. A cidade de Londrina está passando por umas situações esdrúxulas, teve a abertura do comércio, bastante dinâmica de desinformação, o que faz com que o índice de letalidade da Covid-19 na cidade seja da ordem de 13%, o que é um sinal claro de que as informações não estão correndo. Mas a gente está em casa trabalhando e produzindo, né? Então, mais esse momento aqui do podcast. Tá certo. E hoje vamos continuar a série sobre os efeitos das plataformas digitais. Na semana passada a gente falou sobre o que é a desinformação, fake news e coisas relacionadas a ela, e nessa semana, como primeira convidada da história do Jogando Dados, estamos recebendo Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Guilherme, Anderson, Manuel. Que responsabilidade, então, inaugurar essa participação aqui no Jogando Dados. É uma responsabilidade altíssima. Vamos ver aqui depois o que os nossos ouvintes acharam da sua participação e do programa. Mas antes da gente... Só não precisa colocar pressão, né, Guilherme? Responsabilidade altíssima. É verdade. Mas antes da gente continuar aqui, entrar na pauta propriamente dita, você poderia se apresentar, Helena, para quem eventualmente não te conhece? Eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Eu sou militante ativista da luta pelo direito à comunicação e integro o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Também estou com essa turma da Olepic Brasil, né, na equipe de edição da revista Epitic. E recentemente você escreveu um livro que foi publicado na editora Expressão Popular, né? Confesso que eu li ele já. É muito bom, inclusive recomendo para quem quiser entrar no campo e talvez não saiba onde achar uma leitura mais acessível, diria eu, talvez. Mas sem mais delongas, né? Vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco sobre a proteção de dados pessoais. É uma questão que exige bastante cuidado, afinal, durante a quarentena, a gente está usando mais a internet, ficando mais tempo online, e a questão da proteção dos dados pessoais que circulam na internet se torna ainda mais essencial. O IBGE, por exemplo, exigiu dados dos clientes das operadoras de telefonia móvel e fixa, incluindo nomes, telefones e endereço. O propósito da coleta, segundo o Instituto, era a realização de pesquisas por telefone, dadas as dificuldades de ter acesso à população para pesquisas presenciais por conta da crise do Covid-19. Na última sexta-feira, dia 24 de abril, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu liminarmente a MP do IBGE. Helena, você viu essa decisão da Rosa Weber? O que você achou? O que você tem para comentar sobre ela? Com certeza, eu estou acompanhando bastante esse debate, porque, enfim, tentando estudar também aí a vigilância crescente nesse contexto de ratificação da sociedade, e já vinha de olho nessas políticas que estão sendo utilizadas, né, desde o começo dessa pandemia, quando se apresentou em vários países,
E a gente estava esperando já chegar aqui no Brasil, algo nesse sentido. Inicialmente tivemos o anúncio de possíveis parcerias com operadoras de telecomunicações, uma produção de geolocalização, né, a partir da utilização dos dados de todos esses clientes, inclusive sem questioná-los sobre isso. Essa parceria em âmbito nacional não andou completamente, alguns estados passaram a desenvolver o semelhante, caso de São Paulo, inicialmente, mas também em Rio. Depois outras cidades fizeram parcerias com uma empresa de tecnologia em loco, né, que tem possibilitado também essa realização dessa geolocalização. E vim observando como é que o governo federal iria se comportar, né? Se iria adotar ou não política mais generalizada de captura de dados, e veio uma proposta por meio da SMT vinculando aí a utilização dos dados, né, a uma possível pesquisa do IBGE. Tanto no âmbito da pesquisa, quanto também no âmbito do Intervozes, nós começamos a discutir essa situação e percebemos já várias problemáticas associadas a ela. Por exemplo, o IBGE trabalha com pesquisas que são feitas por amostra. Então, você já não teria a necessidade de ter todo o contingente de clientes das operadoras tendo seus dados capturados. Uma outra questão que apareceu é que há um princípio que deve ser atentado aí nesses debates todos de utilização, né, nessa lógica meio utilitarista dos dados que está sendo muito colocada agora, que é um princípio que está vinculado às leis de proteção de dados, inclusive a legislação brasileira, que é o da proporcionalidade, também o princípio da necessidade. Então a gente começou a se questionar, mas de fato é necessário? São necessários todos esses dados que estão sendo projetados, né, para serem capturados? Então, o Intervoz, inclusive, vinha discutindo, subsidiando também alguns parlamentares e organizações que debatem esse tema para a gente ingressar na justiça também, mas acabou que OAB, vários partidos se colocaram e já colocou esse debate crítico, né, na roda de conversa sobre esse tema, desnaturalizando um pouco dessa lógica de captura de dados massiva e propondo também outras medidas. Então, acho que quando a gente teve, né, a pressão dos partidos, da OAB e essa resposta agora da ministra do Supremo Tribunal Federal, a gente tem, acho que, um precedente importante no Brasil, que é na própria decisão dela, né, a ministra coloca, eu vou ler aqui um trecho entre aspas, né, a fim de prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de 1 milhão de usuários do serviço de telefonia fixa e móvel. Quer dizer, a gente está falando de algo que deve ser muito caro à sociedade, que tem uma extensão imensa, né? E que pode, de fato, abrir margem para uma série de violações de direitos, até porque não havia informações na medida provisória sobre possibilidade, de fato, de utilização de desses dados para outras finalidades. A gente está num cenário, né, de vacância legislativa, porque a LGPD ainda não está, de fato, valendo no Brasil. Então, temos muitas inseguranças e, certamente, a utilização sem muita discrição, sem controle público, né, seria um problema. Helena, o que seria a LGPD para os nossos ouvintes que, eventualmente, não conhecem? Você poderia falar um pouquinho sobre ela? E o que é a datificação, que é uma questão que aparece eventualmente em textos que a gente lê, né, e que está envolvida diretamente com isso que a gente está comentando aqui, dados pessoais, coleta de dados e segurança deles. A datificação é esse processo de constante produção de dados a partir das mais diversas atividades da vida social, não só apenas quando a gente está, por exemplo, clicando, acessando a rede social, né, utilizando o smartphone, mas também quando a gente está andando na rua e de repente tem uma câmera, né? Então, essa lógica de datificação é uma lógica que tem servido ao capitalismo em sua etapa atual, né? Porque os dados têm sido utilizados com bastante frequência, tanto para poder gerar uma lógica de personalização, de segmentação no âmbito da concorrência, né, na oferta publicitária aí de bens e serviços, mas também numa outra faceta, né, num contexto político de crise e de crescente autoritarismo, também esses dados têm sido utilizados para a promoção da vigilância, né? Não à toa, inclusive, tem alguns autores, particularmente uma autora que se chama Shoshana Zuboff, que trabalha com o conceito de capitalismo de vigilância, que vai associar essas duas dimensões, da produção de dados para o mercado e também para a vigilância estatal. Mas o que esse conceito quer trazer à tona é, de fato, essa produção massiva em larga escala e constante de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, eu usei a expressão, já está introjetada no nosso vocabulário da LGPD,
ela responde a uma preocupação crescente da sociedade brasileira com a proteção de dados no país, né? A gente já tem regras de proteção de dados há bastante tempo, décadas inclusive, e no caso do Brasil há uma referência à privacidade, depois referência à proteção de alguns dados no Código de Defesa do Consumidor, mas até 2018 nós não tínhamos de fato uma lei robusta que trabalhasse especificamente com proteção de dados e que trabalhasse com proteção de dados no sentido mais coletivo, né, do que apenas falar uma menção à individualidade, à privacidade de um ser específico, né? Então, a gente conseguiu, depois de muitos anos da sociedade civil batalhando, discutindo, formulando, né, fazer ser aprovada a lei em 2018. Inclusive, é interessante falar dessa periodicidade, porque a previsão que a gente tinha desde então era de que ela passaria a valer na íntegra agora em agosto de 2020. E já desde o início da chegada, né, do problema do coronavírus no Brasil, o que nós temos verificado é toda uma tentativa legislativa de suspender o prazo de início da vigência da lei, né? Inclusive já foi aprovado no Senado um projeto que amplia para o ano que vem, né, o início da lei, e a gente está nessa discussão na Câmara. Então é muito importante também trazer à tona isso. Na minha ótica, mais fundamental ainda ter uma lei de proteção de dados nesse momento, onde várias soluções, como aqui discutimos agora, né, têm se colocado muito nessa esfera da utilização de dados pessoais. Então seria mais democrático, né, mais pautado numa lógica protetiva, né, ter de fato a LGPD valendo, absolutamente respeitada no nosso país. Mas infelizmente, né, estamos num momento que o autoritarismo é reinante, que a gente acaba tendo vários grupos políticos se aproveitarem de momentos como esse para, de fato, acabar viabilizando, né, as proteções dos nossos direitos. Entendi, Helena. A LGPD que você comentou ali, que a gente está falando aqui, foi inclusive tema de pesquisa do Anderson, né? No último Intercom, que é o Evento Nacional de Comunicação, a gente discutiu um pouco sobre isso com relação ao programa de sócio-torcedor do Palmeiras. Foi isso, Anderson? Você pode comentar um pouco da pesquisa que você fez e dessa relação com a proteção de dados pessoais? Foi, né? Como eu estudo futebol, uma das tentativas é pegar casos do futebol, tanto de economia, política, entre outras questões, né? Políticas públicas de comunicação e cultura, para aplicar com os exemplos do dia a dia do torcedor, né? Para tentar trazer os conceitos, leis, para uma realidade mais próxima de um evento que é popular. E aí eu peguei, primeiro teve uma notícia de que o Palmeiras teria assinado com a Turner, né, antigo, que usava o nome de Esporte Interativo antes. E dentre outras coisas, o clube teria recebido a mais de luvas, né, do valor pela assinatura de contrato, cerca de 40 a 60 milhões a mais do que os outros clubes, porque a Turner teria acesso ao banco de dados de sócios torcedores. E aí eu fui olhar o contrato, que é aberto ainda hoje, né? Acabei conseguindo ver 3 contratos diferentes para comparar com a LGPD que já estava aprovada, né? Esperando o tempo para as adaptações das empresas para poder entrar em ação, como a Helena falou. E aí tinha muitas coisas que o contrato dizia que o cliente, nesse caso, o sócio-torcedor, teria que ser consultado para a venda dos seus dados, ou repasse, ou aluguel, qualquer coisa nesse sentido. E depois que essa notícia foi feita, o Palmeiras mudou o contrato sócio-torcedor para, inclusive, tirando essa possibilidade, né? Dessa obrigação, na verdade, de consultar os clientes sobre o que fazer com esses dados, que era o que tinha antes. Eu até publiquei, eu acho que saiu, se eu não me engano, eu não lembro se saiu em periódico, mas está nos anais da Intercom, e aí é fácil de achar o artigo. E aí um outro ponto, né, tentando seguir quanto a isso, acho que essa é a preocupação, e foi estava lendo aqui também a decisão da Rosa Weber, que é saber o que as empresas vão fazer com os nossos dados, porque uma das questões que a LGPD acaba colocando é a questão da finalidade, né? Então, se a empresa, por exemplo, uma drogaria que vive pedindo o CPF da gente para tudo, se a drogaria pede o CPF, teoricamente ela só poderia ter o banco de dados para ter o determinado fim de controlar o consumo de remédios para a própria drogaria.
Mas isso a gente não sabe exatamente para onde vai. Então, se antigamente os nossos telefones, né, números de telefones fixos ou de celular, iam para outras empresas, os endereços iam para a gente receber proposta de cartões, hoje o nosso CPF, que é o dado numérico, né, a nossa representação é para tudo igualitária, ao contrário do RG, né, o CPF vale para tudo. Esse dado pode ser utilizado para várias coisas, inclusive, dentre outras, delimitar consumo, delimitar direitos, né, como acontece de forma preliminar na China, né, de acordo com que você faz de utilização, ou como você é enquanto cidadão, você tem mais acessos a direitos de políticas públicas ou não, entre outras coisas. Então isso é bem interessante de se observar e de se cuidar, porque a gente usa muita coisa sem se dar conta. E aí, até para tentar colocar Manuel também nessa discussão, é interessante observar que a Anatel chegou a ser consultada, porque a utilização desses dados para geolocalização, porque primeiro se deu, acho que em São Paulo, ou especialmente em São Paulo, e depois foi para outros lugares também que quiseram. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações queria utilizar também. E aí o governo federal, por briga política com o governo de São Paulo, resolveu que não iria. A Anatel foi consultada e a resposta da Anatel foi que se deve ter cuidado e que mais a agência, o papel da Anatel não se confundia com o que é previsto na LGPD para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e essa autoridade, Ana, me corrija se eu estiver errado, não está ainda criada, né? Então, o Estado, a lei era para entrar em ação agora em agosto, foi prorrogada por conta da quarentena, numa visão extremamente complicada, porque é um momento que se faz ainda mais uso da internet e se usa ainda mais os dados pessoais dos consumidores, dos cidadãos de forma geral. E a Anatel simplesmente diz, ó, a gente não pode avaliar isso, mas a gente entende que é necessário ter prioridade do poder público para a proteção da privacidade do indivíduo, né? Então é um problema sério. E como a gente até discutiu no programa anterior, a questão da informação reservada, né? Como isso, mesmo com toda a necessidade de transparência de dados, lei de dados abertos, entre outras coisas, como a gente ainda tem informação cada vez mais reservada e num governo que tem vários problemas contra a democracia, esse também vai ser um ponto a se observar com muito cuidado. Exatamente, Anderson. A gente fez esse debate no último episódio sobre a discussão entre informação reservada e informação de massa, e que era um interesse de fazer o famoso passo atrás possível, né, da EPC para fazer essas discussões. Eu acho que essa é uma das dimensões importantes para a gente discutir, porque, de fato, e a Helena pode comentar mais, já que está justamente observando essas grandes discussões, na organização, inclusive, de dossiês aí da revista EPTIC, para fazer esses debates sobre plataformas, sobre a datificação, sobre algoritmo. E a gente tem uma produção cada vez mais extensa de pesquisa sobre esse tipo de elemento, e a principal questão que tem nos afligido, de repente, é justamente o debate sobre controle e vigilância, e as matrizes argumentativas para fazer essa discussão tendem a partir de um pressuposto que justamente ignora aspectos essenciais da economia política, em sentido lato, não só da economia política da comunicação em sentido específico, né? E, então, portanto, uma discussão como essa dos dados pessoais, etc., corre sempre o risco de entrar numa senda, vamos chamar assim, mais liberal, sempre importante, né? Mas da esfera da intimidade e tal, e a gente acaba perdendo o foco de onde vem, né, essa sanha por esses dados e como é que isso se desenvolve ao longo do tempo. Até para a gente não achar que é uma novidade descolada de um processo histórico mais amplo, né? Então, quando a gente falou na última vez de informação reservada e informação para as massas, a dimensão justamente dos dados, ou enfim, das informações relativas à intimidade, etc., elas estavam meio fora de jogo, na medida em que efetivamente era difícil captar essas informações de maneira tão imediata como isso tem sido feito, né? Mas isso não estava fora dos interesses, né, de saber como é que as pessoas sentiam ou deixavam de sentir. Eu lembro muito, assim, porque eu fiz pesquisa sobre música durante muito tempo,
como o tipo de pesquisa que se fazia sobre canção popular desde o início do século tinha muito a ver com aquilo que as pessoas gostam ou deixam de gostar, né? Então, as informações da esfera da intimidade estavam sempre relativamente presentes. Agora, esse caráter quase, como se dizer, onisciente tal, e onipresente na vida das pessoas, ele vai como que elaborando e levando a um universo cada vez mais amplo, um processo que está desde do desenvolvimento daquilo que a gente vai entender como a concretização da forma comunicação na indústria cultural, né? Então, aí eu acho que essa discussão de vigilância e controle pode ganhar novos rumos, né? O que vocês acham? Eu queria já comentar também, concordando muito com o Manuel, acho que é uma tarefa nossa tentar, né, buscar analisar a partir da ótica da EPC, da tradição marxiana, esse problema. E, bom, tentando um pouco fazer esse caminho, eu estava lendo uma parte do Capital agora que fala sobre a vigilância na fábrica, né, do controle dos trabalhadores. O Marx vai detalhar, trazendo sempre, né, muitos elementos e muitos depoimentos, inclusive dos próprios donos de fábricas ou dos relatórios que eram feitos de inspeção sobre as fábricas, né, como o capital tinha consciência da necessidade de controlar trabalhadores em seus mínimos atos, né, para conseguir explorá-los cada vez mais, para fazer com que eles produzissem mais valor, né. Então ele vai falar lá, bom, por que se organiza a indústria, né? Como é que se organizam as especializações das tarefas? Por que o trabalhador fica lá absolutamente direcionado a apertar apenas um botão e não ter, né, não participar de toda a elaboração de um produto? Além dos vários motivos que nós conhecemos de alienação, enfim, também tinha essa questão do controle dos corpos e para isso era essencial, como continua sendo a vigilância, quer dizer, é uma vigilância, estou trazendo aqui para essa dimensão produção, inclusive, que é algo que às vezes não aparece, né, mas do mundo do trabalho, enfim. Hoje nós estamos muito mais vigiados no nosso mundo do trabalho, não só apenas nossa prática de consumo, enfim, a vida como um todo está vigiada, né. Assim, um trabalhador que está lá prestando um serviço, está trabalhando a parte do Uber, né, ele está sendo vigiado nos seus deslocamentos, se ele aceita ou não uma corrida, né, se ele demora ou não para responder, e todos esses elementos inclusive podem levar a um desligamento dele da plataforma sem nenhuma grande justificativa, né? Está trabalhando hoje em casa, né, com educação à distância ou home office de uma forma geral na quarentena, também está sofrendo isso, né? Sabe, o patrão está o tempo todo vigiando, cobrando que ele esteja disponível, né, que ele dê sinais que está de fato trabalhando. Então, assim, são formas de vigilância muito complexas que vão sendo, acho que, atualizadas, né? Mas que, concordando com o Manuel, já é parte, né, da história do próprio sistema capitalista, sem dúvida alguma. Assim como a própria busca por se aproximar mais, inclusive por produzir as necessidades, né? Que é algo que, por meio da datificação, essas empresas buscam fazer de uma maneira mais objetiva. Eu não, por exemplo, né, eu como, digamos que sou empresa, não vendo mais, ou pelo menos não vendo apenas para um grupo social estabelecido. Por exemplo, mulheres de meia idade que assistiam a novela das 6 da Globo, né, que era como uma agência de publicidade tradicional, por exemplo, poderia ver essa faixa horária e esse público, né, essa audiência da Globo desse momento. Não, agora eu vou buscar um produto que seja cada vez mais próximo dos gostos da Helena, né? Para compartilhar com vocês, eu acho um exemplo que me assustou, inclusive, dado o dia, eu estava aqui mexendo no smartphone, eu uso pouquíssimo aplicativo desse tipo, iFood e tal, por muitas questões, uso muito pouco. Em geral, desinstalo e reinstalo quando vou utilizar, mas de repente estava lá instalado e chegou uma mensagem para mim assim: e aí, militante, o que é que você vai lanchar hoje? Eu fiquei absolutamente assustada, né? Porque é isso, sabe me definir, entende? Então, é uma forma de tentar se aproximar e aí vai oferecendo produtos que eu posso ter comentado em casa, que eu tenho interesse, enfim. Isso tudo vai fazer com que todo o tempo, inclusive, de giro, de venda da mercadoria diminua, né? É verdade. Eu até lembro, meu primeiro contato com a EPC, lá no último ano da graduação, eu peguei para fazer umas leituras de um autor que apareceu aqui no podcast, inclusive o Dallas Smythe, e o conceito de mercadoria e audiência, né, que o capital necessitava de dados, de informações sobre quem estava consumindo, quem estava assistindo determinado tipo de programa, dos meios de comunicação de massa para poder produzir essa mercadoria e audiência e depois vender para os publicitários
publicitários interessados naquele nicho, né? Fazendo aquele trabalho de dar um passinho atrás, que a gente está falando bastante aqui no podcast, a mercadoria e a audiência, então entra nisso, nessa coleta de dados para produzir essa mercadoria que vai ser vendida para anunciantes e é a principal forma de financiamento dessas grandes plataformas, né? Que são largamente financiados pela publicidade. É isso? É ali que entra o conceito de mercadoria e audiência na economia política da comunicação? Isso, Guilherme. E até é importante dizer, né, por exemplo, hoje falecido José Marques de Mello, até considerava que o artigo que seria o primeiro, enfim, da linha teórica da economia política da comunicação no Brasil, seria um do César Bolanho, justamente sobre as primeiras pesquisas de publicidade, né, de faixas de audiência que surgiram aqui no Brasil no final dos anos 80. Então é algo, se a gente pensar que a TV surge oficialmente lá em 50, é algo que está ali na metade do tempo da existência da televisão no Brasil. E a partir daí, né, mesmo com televisão, você consegue ter, primeiro, características desse público consumidor de conteúdo televisivo, nesse caso, e o avanço da prospecção de dados, como a Helena bem exemplificou, possibilita que assim, a empresa entregue uma mercadoria audiência ainda mais segmentada, né? Então, de acordo com o que você acessa, você vai ter lá uma definição ainda melhor de qual tipo de conteúdo que você pode consumir. Então, sei lá, eu consumo camisa de futebol e aí, assim, a maior parte dos banners onde eu não bloqueio vai aparecer lá as propagandas de camisas de futebol de diferentes locais. Ainda que possa errar, sei lá, pode aparecer lá a camisa de um time que eu não torço, que é meu rival e tal. Mas ainda assim você tem uma caracterização de praticamente entender como esse uso se dá. Em algumas situações ainda tem algo pior, né? Que é, acho que esse outro exemplo do iFood que a Helena usou, mas também alguns casos de que determinados temas são, não necessariamente você faz uma busca específica, às vezes você fala, você escreve algo e aí isso gera uma resposta publicitária específica e segmentada. Do ponto de vista econômico já é um problema. Imagina se a gente pega isso do ponto de vista político, né? A gente falou sobre desinformação no programa passado e é preciso lembrar que essa lógica de conteúdo direcionado para as pessoas foi muito utilizada, especialmente no caso da última eleição dos Estados Unidos que o Trump ganhou. Então, o que eles fizeram, basicamente, quem votava em um partido ou quem votava em outro sempre, não valia a pena gastar dinheiro com publicidade para tentar mudar de ideia ou a pessoa de outro partido. Mas aquela metade, aquele pedaço da população que estava em dúvida, eles acabaram aproveitando os dados fornecidos ali naquela lógica da Cambridge Analytics com o Facebook. Então eles segmentaram qual era esse público para ganhar um processo eleitoral e passaram a publicar conteúdo voltado especialmente para esse tipo de público, né? Então, se na parte da concorrência, né, do que a gente consome já é preocupante, é preciso que a gente lembre sempre que foi uma estratégia que partiu de uso e tratamento de dados pessoais de forma irregular, porque não era de conhecimento das pessoas cujos dados foram utilizados. Essa utilização foi a principal tática eleitoral para vencer a eleição no berço do capitalismo, né? Ou no que era o principal país do modo de produção capitalista. Então isso é extremamente preocupante mesmo, né? Eu também estava lembrando aqui, né, no mercado brasileiro de televisão, o César Bolanho também comenta que um dos diferenciais da Globo foi exatamente ter desenvolvido já desde os anos 70, por toda a possibilidade de aprendizado que ela teve com Time Life, enfim, que a gente bem conhece, um setor de pesquisa, né, muito atuante, que vai direcionando conteúdos, inclusive, né, personagem das telenovelas e tudo isso que a gente está retratando aqui, portanto, se intensificou com essas possibilidades, mas, de fato, não é absolutamente novo. Quanto ao que o Anderson mencionou, né, da possibilidade de receber um anúncio de uma camisa de outro time, eu acho que também é importante a gente lembrar que se trata de uma tentativa de redução da aleatoriedade do bem cultural, né? Mas o bem cultural ele sempre vai estar permeado, né, por uma incerteza que acompanha todo novo lançamento comunicacional, por exemplo, né? Então, acho que essa aleatoriedade, essa incerteza, elas não somem nesse contexto. Mas o que a gente tem visto é o uso desses dados para tentar reduzir
essa aleatoriedade, entregando, portanto, ou produzindo, né, uma necessidade mais próxima daquilo que determinada pessoa possa vir a querer, desejar, enfim, precisar, né. Também são formas aí de atualização de problemáticas que a gente já conhece, que a EPC, né, já trabalha há bastante tempo, que eu acho que são áreas de leitura importantes para a gente estar trazendo à tona e estimulando pesquisas a partir delas. Eu acho muito interessante essa discussão sobre publicidade, sobre a gente estar tendo os nossos dados coletados para direcionar a publicidade, né? Acho que todo mundo que está ouvindo a gente, de alguma forma, que usa esses aplicativos, as redes sociais, já passou por alguma situação do tipo também, né? De receber algum anúncio de, sei lá, alguma pesquisa que fez em algum momento, ou de alguma área de interesse, que foi o caso, por exemplo, do Anderson citar as camisetas de futebol. Mas eu também fico pensando sobre se todos nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Eu digo, tipo assim, sei lá, a gente lê algumas coisas, principalmente agora com isso de coronavírus, do compartilhamento de dados de outros governos, dessas questões pedindo mais dados nossos, e gera algumas coisas do tipo, toda a nossa vida vai ser controlada, todo mundo está sendo espionado. Aí eu lembro do Snowden, e aí as pessoas, às vezes, a gente discutindo e falando, nossa, passa fita isolante, tá todo mundo te vigiando o tempo todo. Quanto disso é realidade, quanto disso é, digamos, ainda está na esfera da possibilidade? Como que fica essa questão? Como que vocês veem? Porque, sei lá, né, parece que a gente é tão insignificante para estar sendo, sei lá, vigiado pelo governo dos Estados Unidos de alguma forma, né? É contigo, Helena. Isso é muito recorrente, né? Muita gente fala assim, mas que vão ter interesse, né, em relação a mim. Eu acho que, primeiro, aquilo que parece teoria da conspiração, na verdade, é o capitalismo em operação, né? Tem que, de fato, desconfiar e perceber que os mecanismos de operação são sempre buscados, né? E que nós somos isolados, mas também eles trabalham além da dimensão desse sujeito isolado, e vai ser monitorado, de fato, porque interessa, tanto do ponto de vista da publicidade, que a gente já citou aqui, porque interessa, porque votar, vai fazer escolhas políticas, vai se posicionar e etc. Então, essas pessoas interessam, mas também porque eles utilizam esses dados de forma agregada, né? E aí vão ter mapas gerais da própria população. Eu lembro de um exemplo que está no filme Privacidade Hackeada, que ele vai falar da campanha em Trinidad e Tobago, né? A gente sempre menciona muito o caso dos Estados Unidos, mas, né, vale ressaltar que a operação da Cambridge Analytica, denunciada ali naquele momento em relação com a eleição do Trump, ela se deu em vários países, inclusive em Trinidad e Tobago. Lá, por exemplo, eles queriam gerar um comportamento coletivo de determinados grupos sociais daquela população, mapeando o comportamento deles e tentando estimular, por exemplo, como foi o caso, determinada célula da juventude não fosse votar, né? Estimulou a produção de um movimento, inclusive de não voto e tal. Então, acho que é importante também ter isso em consideração. Tem uma operação individual, mas também tem uma operação agregada, né, que mapeia comportamentos coletivos, né, que vão sendo monitorados, que vão sendo manipulados, ou como alguns, né, têm falado, modulados, né, quer dizer, é só uma manipulação direta, como a gente conhece, por exemplo, na imprensa tradicional, mas ela se dá a partir do momento que ela permite que eu veja ou não veja determinados conteúdos, né, que eu tenha acesso a uma linha do tempo, por exemplo, do Facebook, que seja completamente organizada a partir da cronologia das postagens, ou que ela seja organizada a partir daquilo que o Facebook acha que é interessante me mostrar a partir dos critérios dele, critérios que não são transparentes, que nós não ordenamos, não interferimos, sabe? Então, acho que todos esses exemplos que têm vindo à tona, eles já servem para mostrar nitidamente que a vigilância interessa, né? E que as pessoas comuns interessam. Não à toa o Facebook, por exemplo, já informou, né? Ou já revelou, confessou, sejam palavras melhores, né? E acompanha, captura a geolocalização, inclusive quando as pessoas não estão, né, com a possibilidade de captura habilitada no seu smartphone. São muitos exemplos que vão mostrar isso, vazamento de dados da Vivo, enfim, né? Nós, de fato, estamos interessando individualmente e coletivamente esses grupos. Helena, eu acho que você toca nos pontos importantes, principalmente sobre esse aspecto, claro, né? Em que sentido a gente interessa, né?
e como a gente interessa, e como você tem trazido, você trouxe aí uma reflexões a partir de conceitos muito caros à própria dinâmica da economia política da comunicação. Eu queria ressaltar um aspecto do teu trabalho, somente do livro que você acabou de lançar, que é pensando justamente no fato de que, bom, não estamos exatamente diante de elementos absolutamente novos, mas que há algo diferente acontecendo, e eu acho que é importante porque você traz o conceito de crise como um elemento central, né, nessa discussão. Eu acho isso muito importante e decisivo, né, porque é aí que a gente vai conseguir identificar um argumento que esteja plenamente no âmbito da economia política e da comunicação, seja capaz de falar sobre os aspectos da vigilância e do controle, mas que não se rendam imediatamente às perspectivas do tipo pós-estruturalistas, que, por sinal, são aquelas que dominam justamente essa discussão atualmente, né? Quando você fala de crise, eu acho isso bem decisivo, porque é aí onde a gente entra nas dimensões próprias aí das categorias dialéticas, né? Então, pensando aí nos elementos das categorias modais, entre o que é uma possibilidade, né, efetiva das contradições próprias ao capitalismo e as suas formas, e a forma comunicação é uma delas, né, e as necessidades, então o momento da necessidade das coisas acontecerem. Então a gente está vendo justamente este processo, e ninguém da economia política da comunicação está maluco de ignorar as dimensões de vigilância e controle, mas justamente a gente se pergunta para a dinâmica do capital, né, qual é a necessidade desse processo se desenrolar, sendo que ele estava no âmbito das possibilidades e acontecendo de um modo ou de outro já há bastante tempo. E aí eu acho que esses aspectos fazem mais sentido. Como é que, então, essa busca pelos dados se torna um elemento decisivo e, obviamente, como dentro do próprio mercado próprio da comunicação, isso se torna uma mercadoria e começa a ser produzido e trabalhado. Então, eu queria ressaltar justamente o tanto que, na discussão do teu livro, né, o conceito de crise me parece o elemento decisivo para a gente trazer a discussão da EPC para a conversa, né, dos novos momentos, essa discussão em torno da datificação, fugindo ao mesmo tempo das prerrogativas e pressupostos que acabam levando a uma espécie de hipérbole das discussões do Estado, como se ele fosse um ente absolutamente deslocado da própria dinâmica do capital. Acho que é bem desafiador para a gente, né, abordar a conjuntura que está em processo, mas é a necessidade que se impõe, de fato, né? Tanto você, Manuel, como o Guilherme citaram, né, o livro, então vou dar o nome que chama Comunicações, Tempos de Crise, Economia e Política, foi um livro que foi publicado agora pela Expressão Popular, numa coleção feita em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que tem o objetivo, de fato, de produzir conteúdos acessíveis, panorâmicos até e introdutórios sobre as áreas diversas, né? E eu fiquei responsável por abordar a comunicação e escolhi, de fato, colocar essa chave para a gente perceber as múltiplas modificações que temos visto, seja na lógica de fruição, nessa lógica de produção, né, em relação ao crescimento da importância das corporações, das plataformas digitais, da economia mundial, né, tendo em vista, de fato, o contexto que a gente está vivenciando de um sistema que está em crise há bastante tempo. Nós sabemos que a dominância financeira, inclusive, amplifica essas possibilidades de crise, diminui o intervalo de ocorrência em cada crise. Então, a gente tem, nos últimos anos, visto uma crise atrás da outra, né? É importante ter em vista também que, desde 2007, né, quando teve a última grande crise, né, com projeção mundial, até antes dessa que a gente está vivenciando agora, o sistema não tinha conseguido recuperar suas taxas de lucro, né? Pelo contrário, alguns economistas, inclusive, né, tradicionais, falavam em estagnação secular, apontando aí que de fato se passaria tanto tempo com um crescimento de 1%, 2%. Ao mesmo tempo, a gente estava vendo, né, esse sistema adotando, né, para continuar a sua lógica de exploração, de acumulação, medidas de austeridade que significavam e significam concretamente tirada de direitos, avanço sobre o fundo público, né? Que no Brasil, por exemplo, né, expressões disso, a emenda constitucional que estabeleceu o teto para investimentos sociais, a própria reforma da Previdência, enfim. E aí não é à toa que a gente
acompanhou o crescimento dessa utilização de dados, né, seja para essa lógica que a gente já discutiu bastante, a comercialização, mas também para a vigilância, nesse mesmo período, né? Muitos autores têm apontado já uma vinculação com isso. É diante de um contexto, né, de sistema em crise, impondo soluções absolutamente antidemocráticas e impopulares, resistências que, apesar de suas dificuldades, também se mostram constantes, né? Que a gente vai ter a utilização desses dados para vigilância. O que o Snowden denunciou nos Estados Unidos, o que a gente viu, inclusive, também nas eleições presidenciais aqui no Brasil, né, são expressões disso. É o uso de um novo aparato para viabilizar a implementação desse programa, né, que é antipovo, em última instância. E essa crise vai ter essa dimensão geral e também a crise da indústria cultural, da sua forma tradicional, pelo menos, né? É a crise dos meios tradicionais que estão tentando se relocalizar nesse ambiente comunicacional hoje cada vez mais marcado pelas plataformas digitais, com suas lógicas próprias também. Então, acho que são muitas crises, crise da representação política, enfim, isso para não falar da crise ambiental, que poucas vezes a gente relaciona, mas acho que tem muito a ver com a comunicação também. Então, é muito importante que a gente consiga localizar esses fenômenos que parecem particulares, mas que obviamente não são, né, dentro desse marco do tempo presente, um tempo absolutamente marcado de fato por crises. A gente até comentou, né, no primeiro episódio que falaríamos sobre a crise da sociedade que estamos vivendo, né? Você falou crise várias vezes, né, Helena? O Manuel também falou de crise, a gente falou de crise, que é difícil olhar para fora, olhar para tudo isso e não pensar que estamos de alguma forma em crise, né? Só querendo lembrar de algumas outras questões, tinha falado antes sobre essa vigilância total, esse controle absoluto, né? Tivemos até um texto de um filósofo que está em alta, o Byung-Chul Han, que estava falando sobre o coronavírus e o mundo de amanhã, e ele falou que a gente tem que tomar cuidado que pode ser que tenha uma exportação de um estado estilo chinês, que ele chamou de um estado policial digital, que a gente seria controlado todos os momentos, cita também casos de outros países asiáticos, né, Coreia do Sul. Como que, Anderson, você vê essa questão? A gente estava comentando até sobre, né, estado policial digital, controle total. O que a gente pode tirar, mais ou menos, de que vai vir o mundo depois, digamos, mais uma dessas crises? Não, primeiro que é importante dizer é que a China, quando viu as soluções e as dúvidas sobre o coronavírus, e sobre a dúvida, inclusive, inicial e tal, que a China tem um modo de funcionamento social diferente e também, né, tem um modelo econômico que, ao contrário que as pessoas da direita dizem, é um modelo capitalista, né? Inclusive, é uma das principais potências econômicas do mundo e talvez se torne a principal potência dependendo de como a gente sair do coronavírus em termos mundiais, né? Sair da pandemia. Mas assim, no caso brasileiro, acho que até a Helena pode comentar mais a fundo isso, porque escreveu especificamente acompanhou, né, e escreveu especificamente sobre o caso cearense. É importante dizer que a utilização de cruzamento de dados para fins policiais propriamente ditos, né, não só para controle social, como aparentemente é o que a China faz, isso já vinha sendo testado ou colocado em prática no Brasil, antes mesmo do processo de quarentena. Então a gente já vinha no carnaval tendo cruzamento de dados, de bases de dados policiais, com pessoas na rua, com utilização de câmeras e tudo mais. Enfim, esse é um problema que já vinha de antes desse processo atual de identificação. O que aumenta agora é a perspectiva de que você tenha um controle individual sobre saúde e que não necessariamente vai significar que os outros dados que a gente acaba cedendo para ter esse tipo de controle do ir e vir, se você tem ou não, se você é assintomático, enfim, esse tipo de coisa, a dúvida que se dá é qual o tipo de controle e de confiança nessas informações, porque o histórico, do ponto de vista policial, era uma quantidade de informações interpretadas de maneira bastante equivocada, né? E aí, acrescentando a partir do que seria inteligência artificial, uma série de preconceitos já existentes. Então, se, por exemplo, pegar um caso
que eu lembro os dados. Aqui em Alagoas, a maior parte dos presos é negra e a maior parte dos homicídios ocorridos no estado é de negros. Então, quando você vai trabalhar com esse dado histórico para cruzar essas informações, mesmo do ponto de vista do algoritmo, lembrando que o algoritmo não é neutro, né? É alguém que cria, que vai desenvolver aquilo ali, você pode gerar problemas de identificação, porque se a maior parte dos criminosos em presídios ou dos fugitivos é negro, logo, se for um negro na rua, esse cruzamento de dados pode chegar a identificar mais esse tipo de casos. E é isso, inclusive, pelas pesquisas feitas em outros locais, era isso que acontecia, né? Acabava amplificando esse tipo de coisa. É uma outra preocupação quanto essa lógica da vigilância. E aí um estado policial total, né, o mais próximo ao que estaria sendo aplicado à China, talvez tenha dificuldades do ponto de vista de você ter um agente controlador que seja maior, né, do que isso tudo. É o que acontece lá. Talvez seja mais fácil ter algum tipo de controle social lá, em que a economia, de certa forma, é a política, você tem uma amplitude maior do que em outros países, né? Eu falei no início do episódio que a gente tinha uma situação no próprio governo federal, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, querer usar, o governo federal dizer que não deve porque o governo de São Paulo estava usando, enfim, um modelo federativo também, dentre outras questões que, ainda que a gente tenha que ter esse cuidado, porque o que a gente tem, inclusive, é o desenvolvimento da direita no país, então todas as formas de controle eles vão se aproveitar, mas tem algumas dificuldades nesse processo de unificação desse Estado, né? Eu queria comentar, indo além do exemplo da China, porque eu acho que também tem uma narrativa que é esse apresentar que os países liberais, eles não praticam esse tipo de vigilância, né? E não é verdade, né? Agora mesmo, nesta semana, foi apresentado um relatório feito pelo Parlamento Europeu que constatou que cerca de metade dos países da União Europeia já adota ou discute medidas de rastreamento de localização para combate à pandemia do coronavírus, né? E aí você tem medidas muito diferentes, assim, dados agregados e anônimos na Itália, mas também na República Tcheca já a população infectada é monitorada, dados agregados também na Bélgica e na Áustria. Você vai ter países como a Polônia, onde o aplicativo de quarentena se tornou obrigatório para infectados e potencialmente infectados. Inclusive, as pessoas têm que ficar enviando selfies com geolocalização periódica, né? Então, assim, são exemplos que mostram que tem uma generalização dessa utilização. Ao passo que alguns outros países, né, como Singapura, desenvolveram medidas mais interessantes, né? Eu vi uma pesquisa que falava de Singapura, não aprofundei o exemplo, então estou reportando aqui o que tenho lido sobre isso, mas lá falava que, por exemplo, as pessoas eram identificadas não pelo próprio celular, elas não tinham que baixar um aplicativo, por exemplo, elas tinham necessariamente que dar o consentimento para a utilização de dados. Então, alguns mecanismos tecnológicos, inclusive, que foram criados para evitar a captura e a utilização dos dados de forma indiscriminada, né? Acho que tem esse contexto muito diverso, mas sempre apontando essa generalização da utilização. Porque eu acho que agora nós estamos, de fato, numa daquelas curvas perigosas da história, né? Nós podemos ter, a partir dessa crise profunda que já estamos vivenciando e que economicamente, certamente, só será agravada no próximo período, um conjunto de medidas, né, que vai levar para o aprofundamento dessa situação problemática que falamos aqui, ou nós podemos ter também uma crítica profunda do modelo neoliberal e uma disputa por outras saídas, né? Acho importante colocar essa possibilidade também para que a gente não perca a dimensão da luta de classes, da história estar aberta e da gente ter que se organizar, tanto do ponto de vista intelectual, da formulação de políticas, né, interessantes, quanto também da nossa própria ação cotidiana. E aí, talvez, né, até para ir finalizando, lembrando o próprio Marx, o problema não é a maquinaria, é a forma como ela é inserida socialmente, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar uma utilização de todas essas novas tecnologias de modo democrático, que amplie, por exemplo, a nossa capacidade de planejamento coletivo, participativo, horizontal, né? Então, que promova direitos e não sirva para uma retirada de direitos, para mais exploração do trabalho, enfim, acho que são questões aí
que temos que enfrentar também. Como é que poderia ser uma utilização em um outro sentido, com uma inserção social bem diferente do que a gente tem visto. Acho que a Helena toca num ponto importante, porque justamente um dos aspectos dessa dimensão da crítica, né, de uma concepção crítica como a EPC se pretende, e que trata, então, pronto, justamente de um debate sobre a crise, visa sempre pensar os mecanismos da superação, né, do processo. Eu acho que isso é um dos aspectos essenciais. Se isso vai acontecer agora, se a gente vai tardar a lidar com isso, mas é sempre com esse prisma de uma dimensão de como pensar esta superação, né? Porque se o capital encontra essa necessidade cada vez mais exacerbada de lidar com uma contradição entre o fluxo contínuo de mercadorias, né, e, se possível, ininterrupto, que, portanto, ele implica num fluxo contínuo e ininterrupto de informações, e, ao mesmo tempo, um processo de cada vez mais controle, absorção e acumulação desses dados a partir dessas megacorporações, a gente também tem que pensar justamente nisso, nessas contradições se esgarçando e abrindo os caminhos e possibilidades de um outro caminho, né? De um outro mundo, né? Para fora dessa dimensão em que a vigilância e o controle se tornam uma necessidade absoluta, exatamente porque nossas vidas continuam centradas e regradas pelo capital. Então, eu acho que essa é uma perspectiva importante para a gente não lidar, inclusive, com as dimensões do debate sobre tecnologia e tal, né? Como se fosse meramente um debate sobre um instrumental e não uma discussão sobre relações sociais, que as tecnologias são justamente uma dessas expressões ou formas. E aí a EPC tem muito a elaborar sobre isso, para pensar nas dimensões da superação. Afinal de contas, a internet, dados, esse processo todo é uma particularização histórica, contraditória em si mesmo, então, portanto, é passível de ser observada para além dos seus muros e não como um processo inevitável e absoluto. Vou ter que exercer aqui o papel de recolher os dados do programa de hoje. Queria, antes de encerrar, agradecer a participação da Helena Martins e perguntar, Helena, se tem mais alguma coisa para comentar, mais alguma coisa que você queria falar antes da gente puxar aqui o encerramento? Vou colocar uma informação que o Anderson mencionou também lá atrás, acho que mais no começo do programa, sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente acabou não respondendo, então não queria deixar nosso ouvinte aí sem essa resposta. A autoridade, ela já poderia estar existindo, né? Ela já poderia, de fato, estar executando suas ações, mas, né, o governo Bolsonaro tem operado uma fragilização dos nossos direitos de forma geral, e também nessa área não seria diferente, né? Então, está evitando aí a vocação e a composição da autoridade. Acho que a gente tem uma agenda de pesquisa muito rica em relação a esses temas, e terminaria convidando aí, né, para as pessoas acessarem a revista EPITIC, que publicou agora uma última edição sobre plataformas digitais, onde, né, nós abordamos todas essas questões de vigilância, trabalho, né, concentração também de plataformas. Acho que é bem bacana a gente ler e discutir, né, no nosso campo as problemáticas. E também convidar para ficar acompanhando, porque em breve, menos de um mês, estaremos com uma nova edição também agora sobre algoritmos. Tem muito texto, muita pesquisa para fomentar mais discussões entre nós. E agradeço a vocês o convite e espero que, jogando dados, né, continue jogando boas provocações por aí. Obrigado, Helena. Anderson, nos vemos na semana que vem. Mais uma semana de isolamento. Semana que vem estamos de volta para jogar mais dados. Sim, sim. Nos escutaremos semana que vem também, né, pela mediação aqui do aplicativo para gravar. E é isso, acho que a gente tratou de vários temas, né, e o que é muito importante também, falando enquanto presidente da ULEPIC Brasil, que é mostrar as possibilidades de estudo a partir da economia política, da informação, da comunicação e da cultura. Então, uma das nossas funções, enquanto falando também por Helena, né, uma das nossas funções enquanto pessoas que estão nesse processo de divulgação científica do que a EPC produz, do que a EPC pensa, é essa, né? De conseguir passar para além, inclusive, na nossa própria bolha social, conseguir ir além. E creio que esse episódio foi muito bom, ilustrativo, não só das possibilidades que a gente pode estudar, mas também de como a gente precisa observar a realidade do ponto de vista do materialismo histórico e dialético, né? A partir da crítica à economia política e tudo mais. Então, espero que todo mundo que chegou até aqui tenha aproveitado bastante, porque pelo menos nós que participamos, foi muito bom. Foi sensacional, o tempo correu, né? Nem parece que já deu uma hora.
E você, Manuel, semana que vem estará aqui conosco novamente? Com certeza, vamos jogar mais dados semana que vem. Eu queria muito agradecer aí a oportunidade que a Helena deu para a gente ouvir e discutir um pouco essas questões. Queria ressaltar e destacar que, além da novíssima geração da EPC representada por essa condução do programa com o Guilherme, nós estamos aqui, eu, Helena e Anderson, representando uma nova geração da EPC com discussões sobre os temas contemporâneos, sempre em cima do ombro de gigantes, né, como diz a frase, e fazendo essas discussões se tornarem cada vez mais pertinentes para o âmbito contemporâneo. Então foi ótimo jogar esses dados, espero que os ouvintes gostem aí do que a gente apresentou, que seja útil para eles, e semana que vem a gente está aí para jogar mais um pouquinho. Obrigado então, Anderson, Manuel, Helena. Na semana que vem teremos mais um convidado, o Carlos Figueiredo, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, para falar sobre jornalismo e fake news e essas questões que a gente veio comentando ao longo dos últimos episódios. Lembrando que você pode mandar um e-mail para nós no endereço jogandodadaspod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast. O nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para a novidade da semana. Agora temos um Instagram, @jogandodadospodcast também. As referências usadas nesse episódio e do texto para a próxima roda de leitura estarão aqui na descrição. Ela vai ser realizada na segunda-feira, dia 4 de maio, às 20 horas. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e as bolhas restringam quem nos acompanhe. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos, a arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para a divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade da nova integrante do time, Gabriela Fernandes Silva. Agradecemos a participação da Helena Martins nesse episódio e nos vemos na próxima semana. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point